Você já parou para pensar, ao longo dos séculos, muitas indústrias foram descobertas, correto? Foi assim com a telefonia, automobilística, aviação civil, a internet, e continuará sendo também com muitas outras indústrias que ainda a gente nem conheceu. Foi assim também com casos recentes que eu posso trazer para vocês, Uber, Airbnb, iFood, SpaceX, Tesla, Apple e várias outras indústrias e que eu poderia citar aqui para vocês. Mas isso alguém precisa descobrir em algum momento esses novos mercados, né? Para ele virar novo, alguém precisa descobrir em algum momento. Ou é mera fantasia? É arriscado demais? Vocês acham? Hoje vamos falar da estratégia do Oceano Azul. Ele é um livro também, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E ao final de hoje, eu vou entregar para vocês uma ferramenta que vocês já conseguem aplicar na prática para criar atributos de valor, gerar uma curva de valor, de fato, na sua estratégia, seja da sua carreira ou seja da sua empresa, para você se diferenciar nesse mercado tão concorrido, certo? E o principal objetivo, parar de sangrar com a estratégia que vocês estão lidando hoje em dia, ou com o direcionamento que vocês têm hoje em dia. A primeira pergunta, né, o que vocês devem estar aí na cabeça de vocês, o que é a estratégia do Oceano Azul, né? A estratégia do Oceano Azul é uma estratégia de negócio que utiliza a criação de novos mercados para conceber uma vantagem competitiva. E ao invés de seguir o caminho tradicional, né, e superar a concorrência assim. E o caminho tradicional é o famoso Oceano Vermelho. Por que é um oceano vermelho? É um oceano que está todo mundo brigando por preço. Você não está brigando por valor, você não está gerando valor. Então, é um pouco diferente do que eu quero mostrar aqui. Eu quero que, de fato, vocês se diferenciem, certo? E a estratégia do Oceano Azul, trata-se de inovar de forma radical, alterando os modelos de negócio. Depois de pesquisarem mais de 150 empresas bem-sucedidas em novos mercados e em mais de 30 segmentos industriais, eles criaram esse livro que é um best-seller no mundo todo, né? Que rapidamente explodiu de vendas. E eu vou trazer alguns elementos aqui para vocês, para mostrar o porquê que esse livro explodiu tão rapidamente, né? E os autores, eles apresentam padrões que diferenciam as empresas que criam mercado das empresas que simplesmente competem nos mercados existentes, certo? Imagine aí, quando o Uber, por exemplo, chegou aqui no Brasil, foi totalmente inovador. Ele estava navegando no Oceano Azul. E depois de um momento, as empresas começam a copiar ele, e aí todo mundo fica ele vai estar surfando a onda, mas em algum momento começa a se equiparar. E ele precisa cada vez mais se inovar, ter novos atributos para se destacar cada vez mais da sua concorrência. E qual é a diferença básica aí de Oceano Vermelho para Oceano Azul? Na metáfora utilizada pelos dois pesquisadores, o Oceano Vermelho representa todos os setores existentes, ou seja, o espaço do mercado conhecido, né, o que a gente conhece hoje. E onde as águas são manchadas pelo sangue. Eles ainda colocam aí, entre aspas. Ou seja, derramado nas disputas entre empresas rivais. Por outro lado, o Oceano Azul representa os setores não existentes, digamos assim. Ou seja, um mercado desconhecido, um mercado novo, de fato, no qual é possível navegar sem muitas preocupações. Essa é a vantagem de você estar com atributos de valor que te diferencie, que diferencie sua estratégia das demais empresas. E aí você para de competir. Vencer não é competir. No Oceano Vermelho, o foco é a concorrência mesmo, seja por meio de custo, de diferenciação, de enfoque, que são as estratégias de Porter, só que não é essa ideia. E quanto mais o mercado fica concorrido, quanto mais o mercado fica acirrado, essa briga ferrenha, menos se torna a perspectiva de lucro e de crescimento. Imagine aí, Irã, por que eu lanço um produto e não consigo aumentar meu preço, aumentar meu ticket? Certo? Se o seu vizinho, se o seu concorrente está fazendo exatamente a mesma coisa que você,
Se você entrega exatamente a mesma solução, o mesmo produto para o seu cliente, não tem atributo nenhum de diferenciação, vocês vão brigar por preço.